Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando mais uma live especial DS 60 anos. Estamos aí chegando nas últimas entrevistas, mas o convidado de hoje, o Marcos Pontes, já era para ter vindo aí antes, mas ele vai estar contando os detalhes dos motivos que levaram a atrasar um pouco a vinda dele aqui. Ele que é talvez um dos maiores repórteres de polícia do Alto Tietê. Marcos, queria agradecer a sua presença aqui, dar aí os parabéns aí por estar fazendo parte desse 60 anos aí, e também é uma honra para mim estar participando como entrevistado também, né? O Edgar que entrevistou a maioria, mas está tendo a oportunidade de eu estar participando de algumas. Queria que você desse uma saudação inicial para quem está acompanhando a gente aí. Dá um boa noite pro pessoal e deixar bem destacado aí que eu não sou um dos maiores, mas nunca ainda estou aprendendo muita coisa desse tempo que eu fiquei no DS, que foi uma grande escola. Fiz muitos amigos, né? Que nem eu falo, a gente não faz fontes, acaba fazendo alguns amigos. Uhum. E acho que, cara, ainda falta muito ainda pra mim. Ainda tem muito chão aí pra chegar, pelo menos um pouquinho, ser um nome a ser lembrado um dia, quem sabe. Bom, queria começar... Vou começar do começo. O Edgar começou comigo, quando ele me entrevistou, ele começou ao contrário. Começou falando mais do final e foi indo pro começo. Mas eu vou começar do começo. Seu início aqui no DS. Eu tô aqui há 2 anos, eu conheço mais ou menos a sua passagem. O que eu sei é que você teve 2, né? Uma vez que foi por um período e depois você voltou. Então eu queria que você contasse as 2, como foi o começo nas 2 vezes. Cara, a primeira vez que eu vim, na realidade, foi pra ser estagiário. Eu trabalhava no jornal lá em Itaquá, acabou tendo uma oportunidade de vir para cá pro DS, aprendi muita coisa. Nesse período eu fiquei mais na editoria de polícia, porque na época quem era repórter era a Cristina Requeno, e aí ela saiu para ir para uma outra emissora e tudo mais, e aí acabei entrando na vaga dela. E nesse período, cara, foi extremamente de aprendizado. Acho que até eu falo pro pessoal que o DS é uma grande escola para quem entrar aqui, independente do que seja. Eu fazia muitas matérias de polícia, acabava conseguindo fazer uma outra de cidades, bem pouco, e aí sempre buscando deixar a página o mais completa possível, para os próprios leitores, os fatos policiais da região como um todo. Na segunda passagem, aí saí, na segunda passagem eu vim para ficar no portal. Quando foi inaugurado o portal, e aí eu acabei pegando todo o contexto geral, matéria de cidades, esportes, política. Aí conforme eu voltei, acabei que as fontes policiais retornaram também fortes, até um pouco mais. E eu fiz bastante matérias policiais, né? Enquanto fazia uma de cidade, fazia outra de polícia, por aí vai. Levantamento de dados também, nossa, né? Normal. Horrível. Uma das piores matérias, é muito chato, porque você tem que ter muita atenção. Claro, a gente erra sempre, sempre fica, sabe, não tem como não errar. Mas aí com os erros a gente aprende e acaba saindo uma matéria aí boa, né? Para o leitor ter uma noção dos dados da região, seja relacionado a roubo, seja relacionado a desvios, enfim, é bem complexo aí. Você lembra os anos das 2 passagens? O portal começou em 2015, né? Não? Acho que um pouco, não, já mais atual, acho que o portal foi 2019. Acho que foi 2019, se não me engano, o portal. A outra passagem minha, acho que foi 2015. Porque eu não me recordo dos anos. Tá. Mas eu sei que foi basicamente isso. Acho que no total, né, das 2 passagens, eu devo ter ficado uns 7 anos. Uns 7 anos. Legal, bacana. Você, na primeira passagem, não fechava a página, né? Fechava. Já fechava? Fechava, mas só de polícia. Na realidade, deixava tudo pronto, as matérias, o abre, ou eventualmente se tivesse uma suíte, né? Continuação de algum outro assunto. E aí, imprimia a página e entregava para o editor. Aí nessa, ele revisava. Eu, como passava do meu horário, acabava que eu corrigia lá e depois entregava novamente para eles. Ou eu revisava, entregava. Então, assim, para editar mesmo, só foi na segunda passagem, aqui no DS, que eu consegui. Que aí você passou a ajudar algumas vezes no fechamento também, eu lembro, né? Aí final de semana, acho
que depois que a Gabi saiu, deu uma mudada, a Elaine, acho que ficou no fechamento. E aí depois eu ajudava em relação, tipo... depois da saída da Elaine que eu comecei a fechar mesmo. Final de semana, dia de semana, à noite. E é aquela loucura. Você tá com uma página pronta, fechada, bonitinha, do nada, bum. Acontece um negócio que assim, não tem como. E aí a gente tem que fazer mesmo no fechamento, escrever a matéria, procurar, ligar pro pessoal, até para que o leitor já tenha a ciência do assunto, né? Talvez acaba sendo até o principal assunto do jornal, muda toda a manchete aí, um fato que passa, sei lá, depois das 19 horas. Sim. Coisas de jornalista, né? Só quem é jornalista vai entender. Eu queria que você contasse um pouco como que você entrou na editoria de polícia. Eu lembro que uma vez você comentou que sempre teve um apreço pela polícia, pela editoria de polícia, mas teve Sim. mesmo ou acabou meio que sendo impondo para você essa editoria? Pior que não. Na realidade não era nem para ser jornalista hoje. Eu sempre gostei de séries policiais, investigação, mistério e coisas do tipo. E aí eu me recordo que assim que eu ia fazer 18 anos, eu falei para minha mãe, eu vou prestar um concurso público, eu vou ver na Policial Militar. Minha mãe na época não quis. Ela falou assim, não, você pode fazer, mas você vai fazer a faculdade primeiro. Aí na faculdade eu acabei me encontrando. Eu falei, putz, eu gosto desse lado, estou agora como jornalista, eu gosto de escrever. Eu falei, vamos ver como que é. E nessa que eu acabei procurando mais, lendo muito matérias policiais de grandes jornalistas. Um que eu acho que é uma referência gigantesca é o Josmar Josino. O cara, ele é animal. Você lê os textos dele, você imaginar que ele está praticamente por dentro ali da investigação. Então eu comecei a pegar um apreço cada vez maior. E aí quando comecei a fazer a editoria de polícia, alguns policiais eu acabei conhecendo, fiz uma amizade do antigo jornal que eu estava, né? O Jornal Popular na época. E aí eu vim pro DS já praticamente com poucas fontes, mas algumas já meio que fixas. Aí fui só nutrindo e aumentando cada vez mais a esse apreço. Eu vou dar vou enganchar aqui duas perguntas em uma, que eu ia falar. Hoje você está na TV, né? Hoje você está na Record. Até deixar para você falar mais detalhes disso. Mas eu queria que você respondesse como é ser repórter policial num jornal e na TV. Quais as diferenças, as dificuldades, qual que é um ponto positivo em um ponto negativo no outro, qual que é a sua opinião? Cara, acho que no jornal impresso você tem que ter, talvez, o feeling maior, creio eu, de acabar indo à frente, né, das emissoras. Você ter o furo, uma informação a mais, um detalhe, né? A gente sempre fala, um detalhe muda todo o contexto de uma matéria. Independente, sei lá, uma pessoa X foi presa, mas ela foi presa por quê? Sei lá, ela roubou 200 quilos de ouro. Então é um detalhe a mais. Quem é essa pessoa? Sei lá, que ela tenha furtado uma coisa simples, mas quem é essa pessoa? Aí você vai ver, sei lá, por exemplo, uma influenciadora. Então esses detalhes, os pequenos detalhes, acabam dando até um destaque maior na reportagem. E essa questão do impresso para a TV, eu acho que é ainda maior. Na TV você tem um maior número de pessoas para assistir, então você tem que deixar tudo detalhado, você tem que explicar, né, para o leitor, porque querendo ou não, ele quer a informação um pouco mais rápida. No impresso você tem um pouco mais de tempo, você lê, às vezes você não entende um parágrafo, você relê. Então na TV você tem que deixar as coisas ainda mais simples para a pessoa ver e já entender todo o contexto da reportagem, até ficar atraída. E nessa questão das dificuldades, eu acho que justamente no impresso você tem um fechamento, acaba sendo um pouco mais fechado algumas pessoas. Na TV já é o contrário, elas acabam se abrindo um pouco mais, falando um pouco mais. Eu acho que justamente por conta disso, de saber da visibilidade é um pouco maior. Não que o impresso não tenha, o impresso portal tem, porém na TV, quando você mostra as imagens, né, que a TV é justamente isso, são imagens. No impresso você acaba fazendo uma matéria, sei lá, você busca uma foto. Se você não tem essa foto, você acaba colocando uma foto como ilustração. Na TV não, você tem que ter. Você tem que ter uma imagem
específica para você conseguir ilustrar todo o contexto de uma reportagem. Então tem essas dificuldades. Quando eu fui para Record, que tipo, ele já era um sonho muito grande meu, eu sempre disse pro pessoal que eu gosto dessa questão de investigar, de ver, procurar. O pessoal sempre falava que acabava que na Record tinha esse feeling. E aí eu comecei a ter um pouco de dificuldade. Dominava um pouquinho, né? Porque eu falo, não sou referência, não sou nada, eu tenho que aprender muito. Dominava um pouquinho no texto e acabava tentando aprender como que é essa pegada da TV. Então, eu acho que isso foi bem gratificante, que eu consegui entender, consegui linkar os dois empregos, o impresso com a TV, e aí creio que eu estou conseguindo fazer um bom trabalho aí. Lá na Record você atua como produtor, né? Isso. E faz alguma reportagem escrita para o portal R7, alguma coisa assim? Não, na realidade eles têm, você pode ter essa oportunidade e tudo mais, mas eu fico mais focado como produtor. E produtor do Cidade Alerta. Cidade Alerta. Conhece o Bate tudo, vê ele? Que nem ele é uma referência para a região. Um jornalista não tem nem o que falar. A história dele, né? Justamente Sim. isso, de investigar. Ele sempre deixa bem destacado para a gente essa questão de todos terem um feeling, né, de investigar. E muitas vezes a gente acaba ajudando até a polícia, fica um trabalho, um cooperativo. Não só a polícia fica investigando, porque a gente vai também até o final. Sim. A gente sabe que a demanda da polícia é muito grande, sabe que o déficit de agentes é gigantesco. Então acaba que ele é um elemento a mais para eles, na minha visão. Uhum. Não que a gente vá atrapalhar, pelo contrário. A gente está querendo ajudar tanto uma família que está enlutada, enfim, buscando justiça, como também a gente quer ajudar e mostrar assim, ó, tá aqui as provas, são todos esses detalhes e só cabe a vocês a confirmação, talvez, aí para poder linkar. Você acha que esse deveria ser, ou deveria ser o papel, então, do repórter policial, de, tipo, ajudar a polícia, Sim, trazendo novas provas, de repente? Claro, acho que o trabalho do jornalista é ajudar, né? Acho que essa é a questão. Eu não vejo, como eu falo pro pessoal, eu não gosto de ter uma fama, essas coisas, eu, Marcos, particularmente, eu não curto. Então, acho que o papel do jornalista é ajudar. É um serviço social que a gente realiza, na realidade. Seja no impresso, né? Que muitas vezes a TV acaba não fazendo uma matéria que seja uma pessoa que está precisando de ajuda no hospital, que está buscando aí até mesmo saneamento básico, uma coisa simples, num bairro, uma rua X, humilde. Então, esse é o papel do jornalista, é ajudar e não ser a notícia. A gente tem alguns comentários aqui, ó. Bruna Laura Nascimento, ex-fotógrafo aqui do DS, um monstro do jornalismo policial e um colega de trabalho mega companheiro. O Fernando desejando uma boa noite. O Daniel também aqui, que trabalha com a gente. O Marcos é gigantesco, profissional enorme, uma referência para mim. Aprendi muito com esse cara e tenho uma gratidão imensa. Eu agradeço aí o pessoal, o Fernando aí que comentou. Um baita fotógrafo. Conheci durante essas coberturas, né? Lembro que ele fazia assessoria de imprensa. A Bruninha, você é louco, monstro, pequenininho, mas... Nossa, monstro. O Daniel também, cara, monstro. Que nem eu falo pra ele, não sou referência de ninguém. Eu tento aí só manter essa tranquilidade e humildade, porque a gente sabe que é um ajudando o outro. Essa profissão tem que ser assim. E não um tem mais ego que o outro, pelo contrário, né? É essa questão de ajudar. Se eu, particularmente, conseguir ajudar um pouco ele, eu fico até feliz. Marcos, eu queria agora ir para o ponto, talvez, não diria o principal, claro, você vai saber dizer o que é o principal de toda a sua trajetória como jornalista, mas talvez para o DS o que realmente marca é a Raul Brasil. E digo aqui abertamente, você foi o primeiro repórter do Brasil, do país, do mundo a chegar na Raul Brasil, quando aconteceu lá o massacre, né, o assassinato lá daqueles alunos, aquela tragédia. Eu queria que você, então, comentasse um pouco como foram os minutos antes de você receber a informação dos meninos lá na escola, dos assassinos lá na escola, e até a chegada lá, o ambiente e toda aquela pós-tragédia. Eu acho que até eu vi nos comentários, por exemplo, a Cláudia,
ela deu o toque sobre possivelmente um latrocínio ali na Avenida Mogi das Cruzes. Uhum. E ela também, ela, Laércio, putz, referência demais, demais, demais. Eu lia muito o texto de ambos. Para tentar chegar um pouco perto, né? Eles são muito referência, na minha visão aqui no jornalismo regional. E aí eu falei, tava com o Celso, que é o GPS humano, conhece cada pedaço da região, o cara é animal. O Celso, cara, quem conhece a gente, que vocês, todo mundo que saiu com ele sabe, ele só dá uma olhadinha assim, por cima, já sei onde que é, ele é animal. E aí eu falei, Celso, possivelmente tem um latrocínio, vamos pra lá, porque já tava pensando, apesar de ser triste, acabar sendo a principal matéria da editoria de polícia. Nessa que a gente estava chegando, eu vi 2 viaturas entrando ali na rua da Raul Brasil. E aí a Claudinha até falou assim, Marcos, parece que eles... Eu tinha avisado, parece que eles fugiram também por ali. E aí eu fui pra lá. Nessa que eu fui, cheguei, eu falei, Celso, eu vou... Tava já cheio de viaturas, chegando mais viaturas do SAMU, viaturas da polícia. Acabei encontrando um policial que é de Itaquá, né, um colega meu. E aí ele falou, é que nem a gente fala, Zulu, né, tipo, confusão. E aí eu fiquei sem entender. No primeiro momento não entendi o que tinha acontecido. Eu pensei, bem provável que eles tenham feito alguém refém na escola. E aí nessa já vi outros amigos da GCM, falei, Marcos. E eu vi até os meninos, o Diniz, a primeira equipe a chegar lá. E eles falaram, Marcos, cara, pior cena possível. Depois a gente conversa. E aí eu comecei a ver o pessoal saindo da Raul Brasil, os jovens, né? Primeiro foi um grupo de meninas, elas saíram chorando muito, e aí elas, praticamente, acho que eram 5, elas caíram, assim, de joelho no chão, chorando muito, uma, não sei se acabou desmaiando, eu olhei, eu vi muitas famílias chegando desesperadas, e aí foi aquele pandemônio, né, na realidade. O pessoal sem nenhuma resposta, ninguém entendendo nada. Eu estava em frente à entrada da escola, entrei um pouco, vi um amigo meu da GCM lá, ele falou, Marcos, cara, e eu via nos olhos de cada um, né, na época não tinha pandemia, todo mundo com máscara, a gente via que era um olhar totalmente distante, um olhar que eu nunca tinha visto ninguém assim desse tipo. E aí comecei a entender o que aconteceu, e aí eu fiquei em frente à escola até acho que depois do meio-dia, quando o governador chegou, acho que 13 horas, não sei, não lembro. E aí acabei avisando alguns amigos da imprensa, avisei um dos que eu falo que é meu chefe, que é o Renato Baroni lá na Record. Falei, Renato, aconteceu isso, cara, manda aqui pra cá. Aí fui avisando o pessoal, o Thiago Donato, que é meu chefe também. Falei, cara, olha, isso, e aí acabei mandando algumas imagens para eles, aí liguei aqui na redação. Falei, gente, manda todo mundo para cá, porque é um negócio que nunca a gente viu, nunca foi visto isso. E aí acho que até o próprio Edgar, ele teve o grande feeling de falar assim, realmente, para toda a redação, todas as pautas caem, se tiver algo marcado, desmarca e todo mundo para lá, todos. Né, foi o Douglas Pires, que é... Tava fazendo um especial de aniversário o Douglas, cara, chegou lá me ajudando muito. E aí foi cada um entrevistando e ali tipo, ali o pessoal formou a pauta, né? Uma pessoa que acabou ajudando as merendeiras, os policiais foram os primeiros a chegar no local, o desespero, né? A angústia da falta de resposta, algumas vítimas, né, feridas que acabaram indo para hospitais, alguns até a pé, né, que no caso de um rapaz que estava com uma machadinha cravada no ombro. Então ali, cara, ali saiu a pauta, na realidade, né, ninguém tinha nada e foi ali. Foi, tipo, eu sei que eu cheguei, eu não me recordo se era 9 e pouca, 10 horas, não me lembro mesmo do horário exato. E aí eu fiquei até umas 6 horas, tipo, só tomei acho que 2 copos de água e só. Minha bateria acabou totalmente. Pessoal de todos os jornais que eu nem imaginava que tinham no telefone me ligaram. Band, da Record, Rede TV, até fora daqui do estado de São Paulo me ligaram. Marcos, olha, conta isso aqui.
Falei, ah, é isso, mas eu não consigo falar. E aí acompanhei a coletiva com os policiais, com o secretário de segurança na época. Cara, eu sei que foi tipo, um dos piores coberturas mais intensas que eu já vivi mesmo. Tipo, é muita dor ali, eu imagino que muitas famílias ainda lutam para conseguir tentar superar isso, que não é insuperável, mas foi muito, muito, muito punk. Eu até queria, interessante isso que você falou, muitos outros jornalistas de outras regiões de São Paulo, até de fora do país, até de fora de São Paulo e até de fora do país, começaram a ligar para o Diário de Suzano aqui, né? Eu ouço muito o pessoal daquela época que eu não estava ainda aqui, que eles comentam muito, né, que o repórter Denis, que trabalhou aqui já, ele também atendeu ligação de gente de jornal lá do Rio Grande do Sul. Eu até queria então que você, ainda focando na Raul Brasil, mas também comentasse essa importância do Diário de Suzano para a construção da cidade e da importância de um jornal da cidade. Então, você vê como o DS é referência no município, justamente por isso. Eu lembro que eu cheguei, o Edgar falou assim, jornais de Paris ligaram para cá, eu não me recordo agora os nomes, de outros locais, outros países, eu acho que dos Estados Unidos ligou para cá também, rádios, acho que 3 rádios me ligaram no jornal. Então acho que essa questão do DS, a referência que ele né, o período que ele já está na cidade, mostra como que é a importância do jornal. Né? São 60 anos, então você imagina tantas e tantas e tantas tragédias. E aí, até por conta disso, você vê a referência que o jornal traz, né? O pessoal ligou para cá para tentar entender. Então, acho que até muitos jornais falaram assim, qual que é o jornal que tá lá? Aí, liga lá no Diário de Suzano. Sim. Então, acho que essa é o grande, talvez, ponto positivo, né? É triste falar, o ponto positivo dessa história toda, porque mostra o quão o DS é importante, né? Para a região, para o município principalmente. E aí a gente vê uma coisa legal, né? Que foi a união. Acho que, cara, eu nunca imaginei que fosse ter essa união, por exemplo, no dia seguinte ao Brasil, eu cheguei cedo, acho que 6 horas, 7 horas, não lembro. Eu só nesse período pós ao Brasil eu chegava sempre cedo. E aí eram todas as pessoas enlutadas. Quem pegava o ônibus, por exemplo, de uma cidade X até Suzano, todos semblante meio, sabe, perdido. A cidade por acho que 2, 3 semanas ficou nessa. Ponto positivo, a administração pública viu que houve uma necessidade muito grande de trazer profissionais de fora e começou a serem feitas parcerias para atender todo esse público aí que acabou sendo atingido pela Raul Brasil. Então, acho que, apesar de muito mega triste, um episódio que a gente nem queria ter, sabe, participado da cobertura, a união, né, das pessoas, essa empatia que falta muito, foi necessária nesse momento. Eu acho que esse é um ponto forte aí dessa história toda. Ainda aqui no DS, além da Raul Brasil, qual outro reportagem te marcou bastante? Cara, você se lembra, assim? Eu lembro que eu fiz a tragédia da Mogi Bertioga, quando muitos dos alunos, muitos estudantes acabaram falecendo no acidente. Também muitas histórias ali, tipo... Você estava naquela época quando desmoronou lá a parte da mata lá, que agora tem barreiras, né? Você já estava... Tava também. Então, como eu fiz polícia, então acho que foram muitos casos, sabe? Nesse período todo. Acho que, cara, foi... Tipo, já cobri de tudo, assim, de pior possível, talvez. Da tragédia, a um duplo homicídio, sei lá, em Palmeiras, a uma chacina em Mogi, em Itaquá. Então, tipo assim, já cobri muitos casos, assim, emblemáticos. Mas acho que esses dois foram os mais que você acaba
imaginando, né? Sim. Que nem são jovens que morreram no acidente. Jovens aqui, né? Sim, são histórias ali interrompidas, né? Uhum. Por uma negligência de uma empresa. Mais jovens aqui da Rua Brasil, sonhos e sonhos e sonhos Sim. que foram interrompidos por dois, sabe? Sim. Então acho que esses dois casos são bem emblemáticos. Tem um comentário também do Matheus Cruz, repórter aqui do DS hoje, ele é repórter aqui no jornal. Ele disse: monstro sagrado do jornalismo policial. Falei, todo mundo considera você referência na região. Eu queria que você comentasse, Marcos, a gente já está chegando a meia hora de programa aqui. Queria que você comentasse algumas coisas assim, só para a gente encerrar. Um caso muito emblemático nesse ano foi o caso do serial killer, né? O brasileiro lá, o Lázaro. Claro que foi lá no centro-oeste do Brasil, nada aqui perto, mas você estava numa grande emissora, produtor de um programa policial referência no país. O que você pode contar, não sei se você pode falar muito, dos bastidores ali no que você ouviu dessa cobertura como um todo, mas também do Lázaro lá ele era em Goiás, né? Goiás. Cara, ali eu não acabei levantando algumas informações aqui e mandando pro Pedro, né? O Pedro Serântula, que é um amigaço meu. Pra mim ele é uma baita de uma referência, a Bia Basile, putz, cara, eles trabalharam com o Cabrini, são mega referência pra mim, o Éder, mega referência também, que ele foi nos últimos dias, da caçada ao Lázaro. Eu acabei não cobrindo muito, né? Sim. Apesar dessa caçada ao serial killer, a gente continuou mantendo ali as pautas em dia, né? Procurando, atendendo o máximo de pessoas que a gente conseguisse. Que foi uma cobertura bem massiva, né? O Pedro disse que quando ele retornou lá de Goiás, ele me dizia que, por exemplo, eles seguiam algumas viaturas, mas só que lá era muito vias de terra, né, na realidade. Então os policiais recebiam uma denúncia X, eles iam correndo para lá, para tentar pegar ele. E aí acho que talvez, não sei se isso foi algo que atrapalhou os policiais naquele momento, né? Muitas denúncias, uma grande parte falsas, talvez as pessoas querendo brincar. Então ele falou que foi uma coisa que ele nunca tinha visto também. Então eles voavam. Por exemplo, o carro que eles estavam lá da equipe, você não conseguia enxergar um palmo praticamente à sua frente. Ele falou que era pior que neblina. Fora que o tempo seco prejudicava a respiração, máscara. Então ele falou que foi bem massivo, sabe? Sim. E aí o pessoal até diz que se por um acaso os dois, né, que eles acabaram, já tem muito tempo lá na Record, acabou que talvez eu iria, né? E aí eu falei, ainda bem que eu não fui. Então o pessoal aí, que é mais referência pra mim. Então, acho que posso contar basicamente isso, né? Porque eu não participei, assim, efetivamente dessa caçada, mas foi algo que eu nunca tinha visto também. Foi animal, parecia filme. Diziam que ele era onipresente, né? Em vários lugares. Cara, foi muito, muito estranho, sabe? Uhum. Aí depois a polícia acabou descobrindo que na realidade ele estava quietinho num canto, né? Ele estava recebendo o auxílio de outras pessoas. Então você vê como que é difícil essa questão da falta, acho que aqui no país, dessa falta de equipamentos para a polícia, né? Que a nossa polícia, às vezes o pessoal trabalha com pouco e faz muito. E eu acho que até é admirável, né? Tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, é admirável o trabalho dos caras. Que com pouco eles fazem, às vezes, resultados inimagináveis. Aqui na região a gente pode até destacar, né? Aqui no CPA-M12, por exemplo, o pessoal tem um efetivo X e aí eles acabavam, quando eles mandavam o balanço, a gente via, putz, olha, foram tantas prisões por tráfico, tantas prisões por roubo, não sei quantas armas apreendidas, que a gente faz ainda aqui no DS, né, muitas matérias de levantamento. Então a gente tem uma noção de quanto a região é importante, assim, até talvez um ponto aí para o pessoal do crime organizado se esconder, enfim, próximo de tudo. Então essa questão, acho que até a gente destacar essa
trabalho da polícia aí, das polícias, aliás. Para quem está acompanhando, vai acompanhar, o que um produtor faz e principalmente um produtor de programa policial? O que você tem, sua função lá dentro? Cara, que nem até agora há pouco a Deise, que é uma outra referência, né, para mim no jornalismo policial. O produtor, na realidade, ele continua sendo um jornalista, ele vai fazer mais, talvez, os bastidores. Procurar um caso emblemático, conversar com a família, ver se a família... A gente sempre oferece ajuda, na realidade. A gente fala assim, a gente quer ajudar a encontrar quem cometeu um crime X, que a justiça seja feita. Então a gente vai fazer os bastidores para deixar tudo pronto para o repórter explicar, deixar detalhado, né? A gente sempre diz deixar detalhado o máximo de informações possíveis. Até mesmo aí vai aquela questão de levantamento, o que a gente levantou, ou seja, passagens na polícia, processos, todos os detalhes, telefones, enfim, sobre a pessoa X. Então, para o repórter, quando ele chegar, ele já tem noção do tamanho, né, do que ele, da reportagem que ele vai fazer. Então, acho que esse é o papel do produtor. Uhum. A gente não deixa de ser jornalista, a gente acaba até fazendo um pouco mais, porém a gente não publica, né? Sim. Nessa é a realidade. A gente faz um pouco mais, não publica nada e só entrega assim ao repórter, olha, isso, aí vai também do repórter levantar mais informações, que muitas vezes que nem a gente fala, gente que ia pra rua aqui no DS, a gente tem noção. Chegava uma denúncia X, porém quando chegava no local era algo tipo, muito maior ou não. Ou não compreendia com o que a denúncia havia relatado. Então acho que esse é, em resumo, o papel assim, de um produtor. Entendi. Bacana. Pra gente encerrar aqui, eu queria que você comentasse só... Cadê a pergunta que eu tinha separado aqui? Enfim, não achei aqui, eu me perdi, mas qual sua, vamos dizer assim, conselho, orientação para o repórter que está começando na área de polícia ou que quer seguir nessa área de polícia? Qual o seu conselho para ele, para ela? Cara, como eu falo, eu ainda tenho que aprender muita coisa, tem muitas outras ferramentas que podem ser utilizadas, né, que eu ainda não domino. Perseverar, né? Essa eu acho que é a palavra, de perseverar, porque não é uma editoria fácil, você vai receber muito não, vai receber xingamento, talvez até ameaças, e tem que acreditar nos sonhos, né? Perseverar, você lê muito, por exemplo, um portal, sei lá, a pessoa gosta muito de um jornalista policial X, lê livros relacionados ao tema, do jornalismo policial, do jornalismo investigativo, que não é fácil, porque o jornalismo investigativo não engloba somente, né, o policial. E a pessoa tem que, cara, lutar mesmo. Porque você vai conseguir, sabe? Tipo, não tem essa questão de falar que a pessoa... por exemplo, uma mulher não vai conseguir fazer. Pelo contrário, muitas vezes a mulher, destrói, sabe? Como a gente fala, eu sempre falo que é um monstro sagrado da notícia. Às vezes a mulher tem muito mais informações, muito mais pautas, consegue ter aquele lado mais humano do que um homem talvez não teria. Então é perseverar, cara. Acho que a gente sabe, por exemplo, na região quão difícil é pra gente entrar num veículo de comunicação, pra, sabe, galgar alguns passos. Muitas pessoas que passaram aqui têm essa noção. Então, até para chegar no jornalismo policial específico, né? Então é perseverar, porque acho que essa é a pegada aí, não desistir, se tem um sonho vai, né? No caso que nem eu tive o sonho, corri atrás, graças a Deus aí tive a oportunidade, continuo me entregando ao máximo, dando 200% de mim, o que pedirem, seja de outro local, eu sempre estou tentando ajudar. Então, e é que nem eu falo, ajudar também, né? Porque jornalista sozinho não é ninguém, sem ego, você tem humildade para chegar nos lugares, que eu acho que essa é a pegada aí. A humildade que independente, se você tiver humildade, você entra em qualquer lugar, cara. Qualquer lugar. Você tocou só num ponto que me chamou a atenção, questão das ameaças, né? Você recebeu muita ameaça nesse período todo como repórter? Cara, já recebi umas ameaças, porque no DS já recebi, já discuti com o pessoal. Mas, como lidar com essas ameaças também?
Acho que filtrar, né? Algumas ameaças você vê que não vai evoluir, essa é a realidade. Outras você tem que estar atento, dependendo do tema que você vai abordar, que a gente sabe que há muita coisa, sabe, obscura aí por baixo dos panos. E é saber lidar. Você vê até onde seu calo aperta. Então eu acho que é essa a questão. Ter cuidado, né? Como eu falei, humildade, perseverar, mas você também tem que ter cuidado que ninguém é de ferro, né? Então acho que você tem que ir mais por essa linha aí. Beleza, Marcos. A gente já está aí com quase 40 minutos. Queria que você desse aí uma saudação final para quem acompanha a gente, que vai acompanhar também, suas declarações finais. Agradeço o DS, principalmente, agradeço o Edgar, agradeço o público que me trouxe para cá, né, na época. Agradecer os amigos que eu fiz na região, na imprensa, porque também sem o pessoal não seria nada. Por exemplo, Nathan Lira, William Tanida, tem muita gente, nossa, muita gente, a Claudinha que está acompanhando a gente, sabe? Então, agradecer todo mundo aí por essa força que me deu durante esse período que eu tive aqui no DS. Edgar, que me ensinou muita coisa mesmo. Cara, até hoje, vira e mexe, eu falo, Edgar, tem como me ajudar aí e tal. Então, acho que é mais agradecimento mesmo pelas pessoas aí que sempre me deram muito carinho, né? Seja assessoria de imprensa, putz, aqui ó, o Paulinho da Ciclope, Thiago, Café, sabe? O Anderson, putz, também agradecer esse pessoal, porque também não é fácil. Eu acho que mais esse agradecimento pro pessoal mesmo, cara. E sei que a gente tá num período difícil, muita gente perdeu aí amigos, enfim. Resiliência aí e vamos pra frente. Ele não pode parar. Uma mensagem última aqui do Daniel: parabéns por ser esse grande jornalista, meu amigo. Parabéns pela entrevista, você está na história. Jamais. Marcos, eu falo pra ele, jamais. Parabéns. Valeu, mano. Agradecer a sua participação aqui no DS 60 anos. Infelizmente era pra ter sido antes, era pra ter sido com o Vladimir Gama lá no começo de julho. Cara, ele também tem muita história. Ele contou que tinha um rádio da polícia, né? Ele tinha um rádio da polícia, então ele sabia antes do que a maioria dos policiais, chegava no lugar antes dos policiais. Eu não cheguei a pegar essa parte. Por exemplo, tem amigo meu, o Arnaldo, que ele também tinha frequência de pegar alguns acidentes, então já tinha noção. Então, cara, tipo, é o jornalismo hardcore, sabe? Policial hardcore mesmo. Sei pra cima, velho. Tá certo. Marcos, de novo, muito obrigado. Valeu, Fernando. E agradecer a audiência de vocês. Voltamos então na quarta-feira, amanhã é feriado, não teremos entrevista, mas na quarta-feira voltamos com mais uma entrevista especial DS 60 anos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.